Preciosos irmãos, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Paulo Sérgio de Chapadinha, no Maranhão. Estou aqui para gravar este vídeo em apoio ao ministério do pastor Joaquim Gonçalves, em Goiânia. Quero primeiramente ler o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 1, que diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Meus preciosos irmãos, eu gostaria de fazer 3 afirmações que considero importantes, pertinentes ao momento em que estamos vivendo. A primeira delas diz respeito a uma citação do profeta de Deus na mensagem, que nos diz, conforme São João 4, verso 23, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Observe você que são 2 coisas distintas, em espírito e em verdade. Você pode ter o Espírito Santo e depois ser conduzido à verdade. Como também você pode ter a verdade e ainda não ter o Espírito Santo. Você pode ter o espírito errado numa doutrina certa e pode ter o espírito correto numa doutrina errada, diz o profeta. Portanto, dito isto, devemos concluir que o importante é ter o espírito correto, porque mesmo que hajam decisões erradas, esse espírito correto logo te colocará no que é correto, no que é verdadeiro. Eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Minhas decisões têm sido estas: de perdoar e prosseguir, de continuar, conforme Isaías 1,18, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão alvos como a neve. 1 de João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A segunda afirmação que gostaria de falar é que, mais importante que tomar uma decisão, é saber se o Espírito Santo a confirma. É saber que espírito está naquela decisão. E saber que frutos aquela decisão produz. Uma decisão que produz maledicência, murmuração e difamação não é confirmada pelo Espírito Santo. Na experiência do irmão Branham, aquele casal que desenrolava cenas amorosas escandalosamente em sua reunião, o Espírito Santo disse ao profeta: faça o que você quiser com eles. Mas veja, qual foi a decisão do irmão Branham? Eu os perdoo. Eu os perdoo. O Espírito Santo confirmou aquela decisão. Pois ele disse, era o que ele queria que eu fizesse. E depois daquele perdão, o poder de cura divina foi lançado sobre a multidão e muitos foram curados. Então veja, mais importante que tomar uma decisão é saber se o Espírito Santo a confirma.
E eu estou certo de que tomei a decisão certa, porque o Espírito Santo a tem confirmado. E quero dizer ao Senhor, precioso pastor Joaquim Gonçalves, que gostei muito quando o profeta disse em uma de suas mensagens: eu peguei um espírito ouvindo um pregador no rádio. Sim, eu fiquei feliz por isso. Tudo que o profeta diz é a verdade. E eu peguei um espírito. Em setembro de 1984, eu ouvi um pregador no rádio e peguei um espírito. O Espírito Santo de fé para vencer o mundo. E por estes 37 anos de caminhada, ainda estou ouvindo fé para vencer o mundo. Temos lutas, temos provas, temos testes, mas o Espírito Santo continua nos incentivando e nos ensinando que é importante ouvir fé para vencer o mundo. Eu nunca ouvi um homem não poderia produzir em minha vida as vitórias que Deus me deu. Eu ouvi a voz de Deus no ministério. Eu ouço o Espírito da verdade numa palavra verdadeira. Nele fui gerado, nele tenho alcançado vida, graça e paz. Os frutos produzidos confirmam que o Espírito Santo está nessa decisão. Os frutos produzidos confirmam que esta decisão é correta, porque ela não produz maledicência, ela não produz difamação, ela não produz murmuração, ela produz amor divino, ela produz unidade, ela produz fé, amor, temperança. Estou feliz com a minha decisão. Eu decidi continuar. Eu decidi viver o amor divino. Não somente pregar sobre ele, não somente falar sobre ele, mas viver o amor divino. Sou feliz, pois peguei o Espírito Santo de fé para vencer o mundo. E nele estou firmado. E de fé em fé estou certo que nós, juntos, chegaremos ao arrebatamento. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos pela fé, vamos prosseguir em fé para vencer o mundo. Deus te abençoe, pastor Joaquim Gonçalves. Deus te abençoe, amada Igreja de Goiânia, e a todos os pastores que formam conosco um corpo, que unidos pela fé, caminham na vitória do amor divino. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.